Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Estamos no tema de hoje que acontecerá no próximo futuro. Uma senhora cristã ao morrer, deixou suas posses ao único sobrinho. O testamento dizia assim: ao meu querido sobrinho Estevão deixo a minha grande Bíblia Sagrada e tudo que ela contém, como também todo o dinheiro que sobrar após os gastos com o enterro, advogado, etc. O sobrinho, muito preguiçoso, logo gastou o cheque que recebera por 40 anos. Viveu na miséria e pobreza. Então um dia abriu a velha Bíblia que sua tia lhe dera. Para sua grande surpresa, encontrou 50 notas de $100 entre suas páginas. Sim, uma grande fortuna. Todo esse tempo viveu na pobreza quando poderia ter vivido confortavelmente com o tesouro recebido. As escrituras sagradas contêm grandes tesouros, mas muitos não os procuram. Por exemplo, muitos gostariam de saber o que acontecerá amanhã, o que será de nós e do mundo. Que nos reserva o futuro? Importa-se Deus com você, ou está ele tão ocupado com o seu grande universo que o deixa à mercê da sorte? Preocupa-se Deus com o nosso mundo e seu futuro? Em 2 Pedro 1 verso 19 lemos: temos assim tanto mais confirmado a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Neste verso das Escrituras é-nos dito que as profecias da Bíblia são tão importantes como a luz no lugar escuro. Vamos agora apresentar-lhes a mais extraordinária profecia bíblica com respeito ao futuro, esclarecendo muitas interrogações e trazendo conforto ao coração e paz de espírito. Um sonho original. Certa noite, Nabucodonosor, rei da Babilônia, estando preocupado acerca do futuro, teve um sonho impressionante que esqueceu e por isso ficou muito perturbado. Chamou os magos, os encantadores, os feiticeiros do seu reino para que adivinhassem o sonho e dessem a sua interpretação, mas eles não conseguiram. Muito irado, mandou matar todos os sábios de Babilônia. O profeta Daniel foi incluído entre os condenados. Pediu, porém, um prazo para dar uma solução ao assunto do rei. Conseguido o prazo, foi para casa e com seus companheiros rogou a Deus misericórdia a fim de que não perecessem. Deus os atendeu, revelando a Daniel o que o rei sonhara e também o significado do sonho. E assim ele falou ao rei: tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze e a prata, o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no este, e vento os levou e deles não se viram vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou a grande montanha que encheu toda a terra. Daniel 2:31 a 35. Nabucodonosor teve esse sonho no ano 603 a.C. Mas que significa o sonho? O profeta Daniel também deu ao rei a interpretação do sonho. És a cabeça de ouro. Versículo 37 e 38. Declaração torna evidente que a cabeça de ouro simboliza o poderoso e magnificente Império Babilônico, mas, a despeito da sua glória. Versículo 39. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Esse reino seria a Medo-Pérsia, representada pelo peito e braços de prata da estátua. Em 539 a.C., Ciro, general persa, derrotou o Império Babilônico e estabeleceu a segunda potência universal. E um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre a terra. Versículo 39, 200 anos mais tarde. Em 331 a.C., a Medo-Pérsia caía diante das forças da Grécia comandadas por Alexandre o Grande. Foi o domínio mais extenso que existiu até então. Este império é representado pelo ventre e quadris de bronze. Este também daria lugar a um quarto reino universal. O quarto reino será feito como ferro. Versículo 40. As pernas de ferro simbolizavam o quarto império. Em 3 campanhas militares que culminaram com a vitória de Pidna em 168 a.C., Roma dominou o reino da Grécia e se tornou a quarta potência mundial. Esta foi a que mais durou, a mais extensa e a mais poderosa. O imperador romano César Augusto era o soberano desse império quando Jesus nasceu. Cristo e os apóstolos viveram durante o período representado pelas pernas de ferro. O que viria após Roma? Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será isso um reino dividido? Notemos. Não um novo império, mas divisões do quarto império. Roma tornou-se um reino dividido. Deveria ser dividido em 10 reinos. Deu-se isto? Sim, certamente. Em 476 era atual ou anos depois de Cristo, o antigo Império Romano Ocidental, fracionando-se em 10 divisões.
tanto quanto são os dedos dos pés da estátua simbólica. Essas divisões foram: os francos, que vieram a ser a França; os anglo-saxões, que vieram a ser a Inglaterra; os alemanos, a Alemanha; os suevos, mais tarde Portugal; os visigodos, a Espanha; os burgundos, a Suíça; os lombardos, o norte da Itália; e os vândalos, érulos e ostrogodos, que foram mais tarde destruídos. São Jerônimo, ilustre doutor da Igreja Latina, autor da tradução das Escrituras Sagradas em latim chamada Vulgata, e que viveu de 340 a 420 anos depois de Cristo, assim se expressou a respeito do Império Romano: em nossos dias o ferro se misturou com barro. Noutra época não houve nada mais forte que o Império Romano. Agora não existe coisa mais frágil, está misturado com as nações bárbaras de cujo auxílio necessita. Depois do quarto Império Romano não se levantaria outro Império Universal. O Império seria dividido permaneceria. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Versículo 43. Os homens haveriam de tentar unir reinos novamente para formar um quinto reino universal, mas fracassariam. Os casamentos deram-se especialmente entre as casas reinantes. Quando irrompeu a Primeira Guerra Mundial, quase todos os monarcas da Europa eram parentes. A rainha Vitória da Inglaterra era chamada a avó da Europa, pois quase todos os reis pertenciam à sua dinastia. Por exemplo, o rei da Espanha, o czar da Rússia, o rei da Inglaterra, o Kaiser da Alemanha, etc. Todos eram parentes. Nesta guerra brigaram entre si tios, sobrinhos e avós. O resultado foi que quase todos os reinos caíram e foram substituídos por repúblicas. A profecia se mantém em pé: não se uniram. Por uma parte o reino será forte, por outra parte será frágil. Alguns governantes tentaram em vão unir as nações da Europa: Carlos Magno, Luís XIV e Napoleão Bonaparte da França, Carlos V da Espanha, Guilherme II e Adolf Hitler da Alemanha. Por que não conseguiram? Porque a profecia bíblica havia declarado: não se ligarão um ao outro. E a história comprova. Por certo, você terá interesse em saber o que virá depois, onde nos encontramos hoje. Mas nos dias destes reis o Deus do céu levantará um reino que não se esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Versículo 44 e 45. No sonho o rei Nabucodonosor vira que a pedra que esmiuçou a estátua enchera toda a terra. Esta pedra representa o reino de Deus, que será estabelecido para sempre. Com a segunda vinda de Cristo, serão esmiuçados e destruídos todos os reinos terrestres. Deus intervirá e virá então o fim. Quando será estabelecido o reino eterno? Nos dias destes reis. Versículo 44. Quais reis? São as divisões que surgiram com a queda do Império Romano, as atuais nações da Europa Ocidental. Vivemos no tempo destas nações, no tempo representado pelos dedos dos pés da estátua, e por isso concluímos que o reino de Deus está próximo. Este reino foi anunciado pelos profetas, pregado por Cristo e pelos apóstolos. Ele tem sido a esperança do homem desde que o pecado arruinou o mundo. É a nossa esperança. Tão certamente como os rios correm para o mar, a história do mundo move-se para o glorioso alvo do quinto reino universal, o reino de Deus. Esta grande profecia foi confirmada pela história e cumpriu-se à risca até aqui. Podemos, pois, saber que o que ainda não veio virá com certeza. Por centenas de anos a prece "vem o teu reino" tem sido pronunciada por milhões. Quando esta prece foi respondida, a longa e escura noite de tragédia e tristeza terá o seu fim para sempre. O eterno sonho do homem, de paz e segurança, se tornará realidade. No final de uma preleção sobre este assunto, o conferencista fez a pergunta: que acham os amigos por que Deus nos deu estas revelações? Uma jovem senhora ergueu sua mão e respondeu: eu creio que é porque Ele nos ama. Exatamente. E como é bom ser amado, especialmente por Deus. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de inscrever no canal, deixe o seu comentário aqui abaixo. Se está gostando do estudo, deixe o seu gostei. Até a próxima, galera. Um forte abraço para todos.